Olá, pessoal! Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Papo de Aprovado. Meu nome é Estela Meirelles, sou professora aqui do Medicoff Derma e hoje estou recebendo aqui uma aluna muito especial, uma aprovada, não só aprovada no TED, mas aprovada em segundo lugar, né? Então, Lorena, seja bem-vinda, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço o convite. Então, vamos lá. Queria primeiro que a Lorena contasse um pouquinho da história, onde você fez residência, né, onde você fez faculdade, contasse um pouquinho da sua história, sua trajetória até a prova do TED. Bom, eu sou formada desde 2018 pela FAMERP, que é a Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. De lá, eu fiz uma outra residência em clínica médica, por 2 anos, e depois eu já ingressei na residência de dermato, que eu fiz na Unesp em Botucatu, no interior de São Paulo. Sim. E aí você, logo que terminou a residência, já prestou a prova ou você ainda deu um tempinho ali? Como que foi? Logo que eu terminei, né, a gente finalizou em fevereiro, agora de 2025, e aí já, na verdade eu já estava no processo aí de estudo, né, para fazer já a prova agora em abril. Sim. Primeira fase. Você começou a se preparar mais ou menos quando, assim? Foi no terceiro ano, imagino? Ou no segundo ano? Como é que foi, assim? Eu comecei, para a prova em si mesmo, né, eu comecei a me preparar no começo de 2024. Sim, no terceiro ano de residência, né? Isso, começando o R3, né, no finalzinho ainda do R2. Então, eu lembro que eu comecei a estudar por volta de janeiro, mais pro final de janeiro, que eu comecei a seguir um cronograma. Entendi. Então, a prova foi ali, né, em abril, então realmente foi um tempo ali de mais ou menos um ano na verdade, a segunda meses. fase foi em junho, né, então um ano longo aí. 1 ano e 3, 1 ano e 6. E você, desde o início, já começou fazendo o cursinho? O início da preparação? Desde o começo, eu já comecei por um curso preparatório, porque são muitos assuntos, a quantidade de temas abordados, né, fora que alguns acabam sendo um pouco mais, alguns temas são mais explorados, né, mais aprofundados, então eu sabia que eu ia precisar disso para poder me organizar. Né? Fora que eu ainda estava na residência, então a gente tinha, né, o cronograma da residência, os ambulatórios, né, trabalhando ali como residente, né, então eu ia precisar disso, né, do curso, para eu poder me organizar. E aí eu queria começar falando justamente sobre isso, sobre a rotina. Porque como que era a sua rotina? A gente sabe que, assim, o perfil do aluno que vai prestar uma prova de título já é um perfil que ele tem muita responsabilidade, né? Ele trabalha, ele precisa trabalhar, ele precisa, né? Às vezes são pessoas que até já têm filhos, né? Então tem muitas coisas que ele tem que fazer ao longo do dia para dar conta. E ainda assim estudar para uma prova que é difícil, uma prova que cobra muito rodapé, né? Uma prova que puxa bastante, né? Tem que ter uma preparação específica. Como era a sua rotina? Assim, era uma rotina muito puxada de residência, e aí em que momento do dia você conseguia encaixar? Você tinha facilidade de horário? Assim, eu tinha 2 turnos por dia para estudar. Como é que era? Assim, ou não tinha turno nenhum, tinha que fazer milagre? No começo, eu falo, foi muito difícil. Eu comecei errando, né? Minha forma de estudar. Mas é assim mesmo, né? Até adaptar. Até adaptar, porque como no começo do meu estudo eu ainda estava no R2, então a carga horária ainda era uma carga horária mais puxada, tinha enfermaria, né, a gente tinha uma quantidade de ambulatórios um pouco maior, então esse começo do estudo ficou meio bagunçado. Então, assim, basicamente eu chegava em casa no final da tarde e tentava estudar alguma coisa. Então, eu meio que só assistia aulas, fazia alguns exercícios e seguia o fluxo, né? Depois que passamos para o R3, que foi em março, né? A gente tem uma mudança na nossa carga horária, no cronograma até de ambulatórios. A gente passa
a integrar mais ambulatórios especiais, né? A gente já não fica tanto na enfermaria, então acaba que a gente tem uma certa flexibilidade. Mas mesmo assim, a maior parte dos horários da gente estavam ali preenchidos, né, por funções da residência. Nisso eu fui só assistindo a aula, fazendo alguns exercícios e tudo, até que eu comecei a me preocupar. Falei, gente, o que eu estudei, a primeira aula que eu assisti, eu já não lembro mais nada. Não tô lembrando, né? E aí foi aí que acho que eu comecei a cometer o meu segundo erro, de querer anotar tudo. Ai, meu Deus. Fazer resumo, assistir a aula e anotar tudo. Mas eu não queria anotar no papel, aí eu anotava no computador. Mas aí nisso eu via que eu ficava presa numa aula há muito tempo, né? Nisso foi, até chegar no momento, assim, que faltava mais ou menos uns 6 meses para a prova, vamos falar em outubro de 2024, que eu tive um pesadelo, assim, pesadelo de que faltava, sei lá, 10, 15 dias para a prova e eu não sabia nada. E, de fato, não é que eu não sabia nada, mas eu não estava me organizando para fazer uma revisão, conteúdo, né? Não estava retendo conteúdo. Aí eu falei, quer saber? Largar a mão de resumo, vou começar a rever todas as aulas, fazer mais exercício. Aí que eu comecei também a pegar as provas antigas, eu imprimia, legal. Peguei acho que de 2015 até 2024, imprimia aquelas provas, então eu ia assistindo aula e fazendo exercício daquelas aulas, e eu intercalava com exercício de prova, e isso a residência rolando também, então acabava que eu estudava mais era à noite, né? Sim. Ou final de semana, E você acha que você conseguia separar um número de horas considerável ou você, ao longo do dia, ia encaixando o estudo? Como que era? Eu ia encaixando conforme dava. Às vezes tinha dia que o dia foi muito cansativo. Por exemplo, foi um dia que teve mutirão de cirurgia e acabou muito tarde. No outro dia tinha que levantar cedo. Às vezes aquele dia eu não conseguia estudar. Sim. Então, compensava em outros dias. Tinha que compensar em outros dias ou no final de semana. Mas também praticamente todo sábado eu dava plantão, né? Então, acabava que o meu domingo ficava um pouco quebrado, porque era um dia que eu tinha que descansar. Sim. Então, eu ia assim, conforme foi chegando mais próximo da prova, né? Porque eu acho que quando fica muito distante, quando às vezes você... tem 1 ano e meio ainda para a prova, as coisas ficam meio soltas. Sim, é verdade. Conforme o tempo foi se aproximando, eu comecei a meio que contar quantas aulas tinham. Falei, não, eu preciso... Para tentar fazer mais ou menos... Estabelecer mais ou menos quantas aulas eu tinha que ver por dia, né? E... Para eu poder me organizar, né? A ponto de conseguir ver tudo até o final e poder revisar pelo menos os assuntos mais importantes, né? Mas não era uma rotina, vamos falar assim, uma rotina muito certinha. Então, tinha dia que eu conseguia estudar mais. Exatamente. Tinha dia que eu conseguia estudar menos. Tinha dia que eu não conseguia estudar nada, né? Então, eu tinha que fazer conforme e dava certo. Eu percebo que tem muitos alunos, né, que às vezes acham que, assim, se eu estudar só um pouquinho ali no final de semana, assim... Gente, a verdade é que precisa de tempo de estudo, né? Precisa de tempo, assim, isso é um fato. Mas, ao mesmo tempo, se a gente coloca isso ali como algo a ser feito, né? Como uma prioridade, a gente vai encontrando tempo ao longo da semana, né? De repente tem um horário ali, sobra um horário num turno, mais um horário em outro turno, né? Eu acho que a organização é fundamental, você se organizar previamente, saber que você tem que separar tais turnos para estudar, mas assim, dá para encontrar tempo. Eu sei que a rotina da pessoa que vai prestar a prova de título é muito puxada, assim, eu entendo isso 100%, mas ela tem que tentar encontrar ali, encaixar turnos, né, momentos ali de estudo para somar um número de horas considerável, porque querendo ou não precisa desse tempo, né, estudando, não tem para onde correr, né. Eu acho que quando você coloca na sua cabeça que o estudo vai ser uma rotina daquele Exatamente. seu ano, eu acho que automaticamente você
tem aquela cobrança do tipo, nossa, hoje eu não estudei nada. Sim. Não, hoje eu vou, Fica pelo aquela menos eu vou pulga ali, assistir, né? não, hoje pelo menos eu vou assistir pelo menos uma aula. Sim. Então, acho que se você realmente se esforça para botar aquilo na tua rotina, e fazendo aquilo que dá, né, mesmo que não seja em horários fixos, ou uma quantidade de aulas fixas, dá certo. Mas, realmente, você tem que estar comprometido com o processo, né? Porque não adianta você pensar só lá no desfecho. Você tem que viver o processo. E ele continuar, é todos os dias. Exatamente. Todos os dias. E isso que você falou, assim, eu vejo muito aluno assim, eu não consegui estudar direito essa semana, porque foi uma semana mais puxada. A pessoa perde a mão, assim, ela simplesmente vai meio que abandonando o barco. E o negócio é continuar, não deu certo até agora, mas agora vai dar, hoje vai dar, amanhã vai dar. Então, é você continuar, basicamente, né, manter. É continuar, e também o que eu acho importante é você recalcular a rota. Isso. Se precisar. Igual eu falei, eu comecei errado, comecei só assistindo umas aulas soltas, não estava retendo nada. Depois comecei a fazer resumo, perdia muito tempo com aquilo. Fiz um resumo de 300 páginas. Nossa. Jamais que eu ia... Imagina que eu vou revisar isso. Para depois eu recalcular tudo de novo, falar, não, vamos fazer diferente. Vou pensar naquilo que funcionava para mim então, esses momentos, eu falo, no processo de preparação, você tem tempo de organizar o seu estudo, de repente falar, não, essa técnica, esse método que eu achei que ia dar certo não deu, vamos tentar outro. E não desistir, né? Isso é uma forma de você ser persistente, porque não existe uma forma única de estudar, né? Às vezes algo que deu certo no passado, hoje você reinventa, você descobre que para você vai funcionar de outra forma, para outro já, de repente, outras formas de estudo vão funcionar um pouco melhor. Mas eu acho que é você persistir no hábito, né? O hábito, ele é super importante. Mas se você precisar fazer reajustes na sua forma de estudo, tá tudo certo. Exatamente. É do jogo. Então, você já falou um pouquinho, mas vamos falar um pouco mais sobre metodologia de estudos, né? A gente bate muito nessa tecla no curso, né? Na Medcoff, a metodologia tem que ser ativa, né? Tem que ter questão. O curso originalmente foi baseado em questões, então realmente é algo que a gente bate muito na tecla. E aí, eu queria saber quais as principais metodologias que fizeram parte da sua rotina. Você falou que no início era mais aula, né? Mas em que momento você pegou mais as questões e como elas te ajudaram? Ou você usou flashcards? Um pouquinho sobre tudo isso. Eu sou uma pessoa, assim, eu sou da prática. Se eu vou ler alguma coisa, ou se eu vou assistir uma aula, eu preciso fazer exercício para fixar. Então, o exercício, para mim, ele é muito importante para eu conseguir fixar o conteúdo e aquilo fazer sentido na hora do meu estudo. Não, então realmente eu preciso estudar esse tópico, porque tem uma questão relacionada a isso, né? E é uma forma de você treinar. Então, eu percebia que, às vezes, eu só lendo ou só assistindo aula, tudo bem, eu entendia ali, retinha. Mas se eu não praticasse, né, aquilo ia se perder, né? Então o que eu percebi que estava funcionando melhor para mim? Por exemplo, assistir uma aula, por exemplo, psoríase. Eu ia lá e fazia aqueles exercícios. Mas é óbvio que dali 20, 30 dias, talvez eu já não ia lembrar tanto. Então, o que eu fazia? Vamos supor, eu intercalava 2 aulas, pegava uma prova e fazia, sei lá, 10 questões aleatórias. Porque era uma forma de eu fazer vários exercícios e ir puxando vários assuntos. Aí, por exemplo, eu estava ali nas 10 questões aleatórias de prova. Poxa, apareceu uma questão de pênfigo aqui. Nossa, eu assisti essa aula já, mas não lembro de determinados detalhes. Poxa, eu ia lá, às vezes eu ia na própria aula mesmo, colocava lá no 1.5, 2.0, para fazer aquela revisão mais rápida. Porque eu já tinha, vamos supor, eu já tinha assistido tudo. Aí chegou mais ou menos a 6 meses da prova, eu realmente já tinha assistido todas as aulas. Mas a gente não lembra, né? Exatamente. A gente não lembra de tudo. Então, eu comecei a buscar nas questões mesmo.
comecei a fazer questões. Sua principal ferramenta de revisão foram as questões, Foram né? as questões. Legal. E a partir das questões, eu ia buscando as aulas se eu precisava revisar alguma coisa, entendeu? Mas nesse meio tempo, eu colocava algumas aulas já para assistir, rever, né? Então, nos últimos 6 meses de prova, eu comecei realmente a rever bastante aula, colocava assim numa velocidade maior para conseguir ver várias, que meu tempo era um pouco escasso, né? E intercalando questões de prova para eu conseguir puxar mais conteúdos nesse sentido. Sim. Então, eu acho que foi a forma que eu encontrei de tentar captar mais conteúdo agora que eu tinha um espaço menor de tempo, né? Sim. Quanto a outras formas de estudo, flashcard eu nunca consegui me organizar direito, porque às vezes eu já tentei fazer, mas aquilo ficava esquecido. Sim. Então, o meu método de decorar as coisas, porque a gente tem assuntos da prova que são meio decorebas, né? Tem, muita coisa. Era mesmo nos exercícios. Legal. Então, era a Na minha própria forma questão, né? a própria questão. Aí chegou mais pro final, aqueles temas que tinham mais decorebas, eu dava uma revisada ali, né? Mas, basicamente, eram aulas e exercícios. Aulas e exercícios. E, no fim, os exercícios que estavam me guiando para puxar as aulas. Você fazia as questões da aula logo depois da aula ou você deixava para fazer em outro momento? Não, no mesmo. Então, terminei uma aula, fazia questão. Terminava outra aula, fazia outra questão. Aí, pegava por exemplo, eu estava na prova de 2016. Puxava 10 questões daquela prova. Provavelmente não ia terminar aquela prova naquele dia. Mas aí, no dia seguinte, eu fazia mais 10. Mais 10, e intercalando com aulas. Sim. Porque nisso eu conseguia assistir mais e fazer mais questões também. Eu acho o legal da questão, primeiro que é uma estratégia muito ativa. Então, ela exige que você tente resgatar na memória aquela informação e só nisso daí você já consegue consolidar muito o conhecimento. Então, é uma ferramenta muito ativa, exige muita atenção. Né? Aula, às vezes, você está ali assistindo, mas está pensando na morte da bezerra, né? Às vezes Resumo, eu estava distraída. Mas falha, exatamente. Então, a questão, ela te força, você tem que estar ali, senão você não responde, você não vai para frente, né? E principalmente quando você erra, né? Você fica ali, você fica, putz, por que eu errei, né? Aí você vai lá. Isso marca, né? Isso marca. Aí você fala, não, então eu não vou errar isso mais. E uma coisa que eu até falo para os alunos, olha, às vezes mais para o início, né, do curso, enfim, eu falo, olha, a questão não é só para testar, a questão na verdade, o grande objetivo é você aprender com ela, então tudo bem errar, né, erre agora, né, para você aprender e não errar mais, enfim. Porque tem muita gente que não quer fazer questão porque acha que não vai conseguir acertar, assim, eu não estou preparada ainda para começar as questões, mas você tem que já começar com questão. Então, mas foi vendo, porque nesse processo todo, foi vendo, como é que eu percebi que eu não estava, assim, estudando da forma certa? Porque eu estava errando muita coisa, errando muita questão. Então, foi o próprio processo de erros, muitos erros, que me fez perceber, nossa, eu preciso mudar um pouco minha estratégia, né? Então, não fazer questão, eu acho que é um erro muito grave, assim, para quem quer, tá pensando em estudar, passar tudo na prova, eu acho que as questões, elas são fundamentais. Outra coisa que eu acho que é muito bom na questão é que ela te mostra o principal ponto daquela aula, né? Qual é a principal, aquilo que realmente cai. Isso. Né? Você consegue ter essa estatística na sua mente, assim. Principalmente se é um tema que cobra assuntos, que cobra coisas mais específicas. Porque, assim, às vezes você vai ler, pega o tratado, vou ler sobre psoríase. A gente não se atém, né, a mutações genéticas, nome de genes, ou às vezes até, que cai bastante, né, lá as subunidades, P19, P23, os imunobiológicos. Mas daí você vai e faz a questão, e vê que está sendo cobrado, você fala, poxa, então eu preciso prestar atenção. Exatamente. Entendeu? É isso daí mesmo. Então, a questão, ela vai te guiar também para aquilo que você
coisas específicas que te passaria batido, lendo um livro, por exemplo, ou assistindo uma aula, né? E que aí você vai focar. Fala, não, então isso aqui eu preciso estar na minha mente, porque em algum momento pode ser cobrado de novo. Exatamente. E a gente vê que tem uma certa repetição, né? De questões. Às vezes não exatamente iguais, mas, por exemplo, até nas alternativas, assim, sim, você vê que eles mudam, né? Algumas coisas, poucas coisas, né? Então, tem que ficar ligado nisso, porque senão você perde uma questão por bobagem, né? Exatamente. Por besteira. E, então, queria que você falasse um pouquinho agora sobre a prova antiga, porque isso é outro mito que a gente tem que tentar combater, que é o pessoal acha que tem que fazer prova antiga só ali no último mês, né? Aquela coisa assim, bem em cima da hora. Como que foi? Em que momento você começou a fazer provas antigas? Então, acho que foi desses últimos 6 meses que eu comecei a fazer. 6 meses antes da prova, 6 meses antes da prova, por volta de outubro. Porque se a gente for pegar as provas antigas, elas vão eu acho que a mais antiga que eu consegui pegar era 2015. Então, se a gente pegar de 2015 e 2024, são o quê? Umas 10 provas. Não dá para fazer tudo isso em um mês. Né? Fora o cansaço. Dá. Se você ficar só por conta daquilo. Mas a gente não consegue também. Mesmo se você tiver um mês parado só para fazer prova, vai indo você cansa, aquilo fica cansativo, né? Então, eu peguei ali dos últimos 6 meses. Mas eu comecei pelas antigas mesmo. Aí eu acabei deixando as mais recentes. Vamos falar de 2021, pro fim, mais pro fim mesmo. Por volta de janeiro, fevereiro, né? E tinha mais um agravante, né? Como eu sabia que por volta de janeiro, fevereiro, ia terminar a residência, eu ia passar por um processo de mudança. Então, eu sabia que eu ia ficar ali uns 2 meses parada. Porque aí tem tem a colação, né? Todo o processo de finalização. Eu ia fazer toda a minha mudança, né? Então, eu tava ali preocupada com outras coisas, né? Tem a questão da gente começar a entrar no mundo profissional mesmo, né? Então, entram outras preocupações, né? E até outras prioridades no meio. Poxa, eu vou me mudar, para onde eu vou trabalhar onde, vou trabalhar com quem, o que eu vou fazer e tudo. Então, eu sabia que nesse processo eu ia ficar um tempo sem estudar. 1 semana ou 2, né? O meu estudo ia ficar meio bagunçado. Então, eu também tive que me programar em relação a isso, né? E aí, em relação às provas, eu deixei as mais recentes mais para o final. E acho que em março, mais ou menos, que eu acho que eu finalizei a última. Que foi a de 2000, não me lembro se foi de 2023 ou de 2024. Mas não deixei tudo para o fim, não. Fui fazendo. Até porque eu usei as questões no meu processo de revisão. Então, não ia dar para eu deixar para o fim, né? E eu acho que foi o que mais me ajudou. Foi como você falou também, fazia 10 questões, mas já estava bom. No outro dia, pegava mais, né? Ia fazendo aos poucos. Não era uma regra, assim, ter que fazer tudo de vez, né? Então... Não, eu fazia aos poucos, porque eu queria, por exemplo, alguma coisa que eu errasse, que eu precisasse rever, eu precisava de ter o tempo para, por exemplo, reassistir determinada aula, né? Poxa, eu não lembro mais nada desse assunto. Sei lá, fiz uma questão de, sei lá, dermatite infectiva. Não lembro mais nada. Então, conforme a questão abordava algo mais específico e a minha memória em relação àquele assunto, talvez eu ia ter que reassistir uma aula. Então, não ia dar para deixar esse processo para o fim. Acabei deixando para os últimos 6 meses. Né? Então, de uma forma geral, assim, você acha que a metodologia da Medcoff te ajudou a alcançar, assim, a aprovação, né? No caso, até o 2º lugar, né? Que realmente... Não, com certeza, né? Porque você tendo um curso que já faz toda a organização de temas, né? Os temas todos organizados para você seguir um cronograma, os exercícios organizados para fazer. Você pode fazer por temas também. Às vezes eu queria assim, estudei uma aula de linfomas, eu quero fazer esse exercício só de linfomas. Tem. Ou te organiza as provas, que tem as questões comentadas. Isso é uma coisa que ajuda muito você revisar,
né? É muito mais rápido, por exemplo, você revisar um assunto que já está ali comentado, do que eu ter que ir lá no tratado. E atrás, né? Atrás de tudo aquilo. Então, com certeza, ajudou no sentido de fornecer informações precisas, organizadas, num cronograma que você consegue, né, visualizar, encaixar na sua rotina e você consegue ter uma previsão, né? Porque se você falar assim, não, eu vou assistir 2 aulas por dia, qual que é a previsão? Você tem uma previsão de término, porque você tem um cronograma pronto, verdade. né? Então, isso, eu acho fundamental. Estudar por conta dá, mas é muito mais difícil. Exige um esforço muito maior. É verdade. Já tá mastigado ali, né? Então, fora que a referência que eles usam, né? Eles usam basicamente 3 referências, o Belda, Bolonha e Azulay. Jamais eu vou conseguir ler os 3 tratados de todos os temas. Exatamente. Né? Então, é isso que o curso, é a vantagem dele te fornecer todas as informações importantes, necessárias, para você poder otimizar seu tempo o máximo possível. Verdade. Né? Então... queria que você falasse um pouquinho agora sobre como foi o manejo da ansiedade ao longo desse ano de preparação, né? Na véspera ali, a ansiedade estava muito alta. Como que foi tudo isso? Olha, até que em relação a isso, eu fiquei até tranquila. Meu único episódio de ansiedade foi aquele que eu te falei, quando eu tive o pesadelo, que eu faltava um mês, eu não sabia nada, mas nisso eu ainda tinha uns 6 meses. Foi quando eu falei, não, peraí, eu preciso mudar minha estratégia, que não tá legal. Depois foi indo, assim, porque conforme eu fui estudando, revisando, e aí, por exemplo, as últimas provas eu deixei realmente para eu fazer um teste mesmo, que aí eu pegava as provas ali de 2020, 21, 22, 23, e aí eu fazia realmente na íntegra. E aí eu via que eu tava indo bem, passava os 60%, tinha uma folga boa. Falei, não, então aí isso me acalmou, no sentido de, tipo, poxa, eu tô fazendo um trabalho certo, acho que eu tô indo pelo folga, né? Tô indo pelo caminho certo, os meus testes estão indo certo, eu tô indo bem nessas provas, então vai dar certo, né? Então eu tava, eu acho que isso me ajudou a acalmar, sabe? E aí foi chegando no último mês, aí o que acontece? A partir de março, então eu já tava trabalhando. Então, eu tinha outras coisas na cabeça, né? Então, ainda estava estudando, ainda estava revisando. Só que o último mês eu deixei para revisar só os assuntos mais importantes. Então, vou pegar aí leishmaniose, hanseníase, as neoplasias, realmente o que era mais prevalente mesmo. Sim. E como eu estava trabalhando também, estava com outras questões, a prova ficou não ficou tanto em primeiro plano, né? Aí foi chegando mais para o final da prova, para o final da reta, vamos falar, a reta final. 3, 4 dias antes da prova, eu já não estava estudando mais nada. Você deu um descanso, assim, deu um descanso, mas foi algo natural, assim, né? Sim. Meio que, o que eu tinha que revisar, eu já revisei, tudo. Um dia antes eu vim para São Paulo, que a prova foi aqui em São Paulo, né? Mas, assim, fiquei tranquila. Né, a gente se encontrou, todos nossos iguais, né, os residentes, fomos pro shopping, levei a gente, as meninas fizeram compras, então a gente passou um dia agradável, assim, né, a gente já esqueceu que tinha prova, assim, né, dormi cedo, tudo, acordei bem, cheguei lá, tinha bastante gente, tudo. Mas assim, eu fiquei tranquila mesmo. Eu confiei no processo. Eu acho que o fato de eu ter pegado as últimas provas para fazer um teste, ver que estava indo tudo bem, isso foi me acalmando nos últimos meses. Mas não... Em relação à ansiedade, até fiquei tranquila. Eu acho que assim, o pior momento de ansiedade tinha sido antes. Sim. Foi durante o processo ali, quando eu achava que eu não estava realmente indo para o caminho legal. Entendi. Depois que eu vi que eu estava indo bem, aí eu fiquei mais tranquila. Essa confiança faz muita diferença, viu? Muita diferença. Eu acho que você... Porque se você se estudou, se dedicou,
tá indo bem nas questões, você tem que confiar naquilo que você fez, né? Poxa, fiz, vai dar certo, né? Por que daria errado? Exatamente. Se você fez tudo certinho, estudou, revisou, tava fazendo as questões, acertando. Então, você tem que confiar, né, no trabalho que você fez. Porque se você chega lá e deixa a ansiedade tomar conta, ela pode te atrapalhar, mesmo você estando com tudo na cabeça. Exatamente. A gente vê casos assim, né, da ansiedade atrapalhar muito, né? E no dia seguinte foi sucesso, né? Quando você viu lá, aprovada... Sensação. Então, na verdade, deixa eu lembrar, demorou... Saiu foi na segunda, né? Foi na segunda à noite, né? Que saiu. Que a gente fez a prova no domingo, isso. Até a gente estava achando que o gabarito ia sair no domingo ainda, né? Isso, mas não. Nada, só saiu na foi segunda. Uma tortura. Fiquei esperando, porque até então a gente não... Eu não tinha noção, né? A gente... né, até é verdade, a gente saiu com o caderno de questões, mas eu falei, gente, eu não sei, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado. Você nem quis olhar assim, né? Saiu alguns gabaritos meio extraoficiais, mas eu falei, será que confio nisso, né? Falei, não, vamos esperar, né? Só que aí quando saiu tudo, saiu o gabarito já com a nota, né? Que eles soltaram o gabarito com a nota. Aí eu levei um susto. Porque eu pensava que eu ia... Eu pensei assim, eu acho que deu certo. Sabe aquela sensação, tipo... Um susto bom, né? Um susto bom. Quando saiu o resultado, pensei... porque até então, eu tinha a sensação de que eu teria passado, né? Não, eu acho que eu passei. Por mais que a gente não soubesse, né? O gabarito ainda. Mas não que eu tinha... errado só aquilo. Eu errei isso aí. Porque você fica... Porque a cabeça da gente fica assim... Você não fica preocupado enquanto você acertou, você fica preocupado enquanto você errou. Porque você sabe que você não pode passar de determinadas questões. Você não pode errar um tanto lá, mais do que aquilo, né? Eu falava, gente, mas eu errei só isso. Em vez de pensar, né? Nossa, eu acertei tudo isso. Falei, gente, tanto que eu fui olhar, porque depois eles ficavam lá, sua resposta, resposta certa, por exemplo, né? Eles passavam. Eu falei, não, deixa eu ver isso aqui, né? Vai que eles fizeram a conta errada. Tava certo. Ai, que bom. Nossa. Mas foi um susto, sim. Eu não esperava. Não esperava. Por mais que eu estivesse confiante na minha preparação, você não vai pra prova com essa... Sim, com certeza. Com esse objetivo, né? Mas foi uma surpresa muito boa. Eu tenho um aluno que ele fala de 6 a 10, né? No fim das contas. Você vai com 6 a 10. Você vai com essa. Eu fui com essa com essa mentalidade. Eu falei, não, vamos fazer de tudo pra passar. Mas aí eu fiquei muito feliz mesmo. Não, muito bom. Muito mesmo. Incrível mesmo, realmente. Então, a Medcoff tem uma parceria com a Ener, né, que é uma marca de moda dentro da medicina, e aí eles fazem, dentre muitas coisas, né, eles fazem essas toucas que são forradas e é lindo, né, todo o design é todo planejado, enfim, é tudo lindo e não dá frizz, é ótimo. Eu sei que eu uso direto e meu cabelo é o frizz puro, né, então quando eu uso eu sei que não fica. E aí eles trouxeram de presente pra você. Muito obrigada. Poxa, que bacana. Esse mimo. Nossa, eu vou usar bastante. Não, é ótimo essa marca. Eu tenho operado muito. Ai, que legal. É o que eu mais tenho feito, assim, Desde que você terminou a residência, tá nativa agora, né? Sim, tô na dermatologia geral mesmo. Legal, legal. Graças a Deus, tenho recebido bastante pacientes, assim. Muito bom. Mas o que me surpreendeu foi realmente a demanda cirúrgica, né? Sim. Claro que a depender de onde cada um vai, uma demanda é diferente. Mas a minha demanda cirúrgica tem sido bem grande, legal. assim. Então, vou usar bastante. Obrigada. Muito bom. Então, para finalizar, queria que você desse aí uma dica para quem está nesse processo, quem está agora aí no meio do ano, que essa fase do meio do ano eu acho que é uma fase às vezes que muita gente acaba desistindo, né? Fala assim, tem pouco tempo, eu não vou dar conta e pronto. Enfim, que dica que você daria aí para essa pessoa que está ansiosa, que está olhando para o horizonte e não consegue ver muito, né, o fim? E aí? Olha, eu acho assim... Eu acho que
Primeiro de tudo, persistência, né? Estudo, persistência, organização. Se você acha que você está desorganizado, se reorganize, tá? Se precisar mudar a rota, mude a rota, recalcule suas estratégias. Porque eu fiz isso faltando 6 meses, deu tudo certo, tá? Então, não desista, porque nós estamos em final de julho, começo de agosto, a gente tem bastante tempo. Tem tempo, então, exatamente. Se essa pessoa ainda não começou a estudar, ou estudou, mas acha que não está retendo, muda aí, repensa, muda a forma de estudar, se reorganize, faça um replanejamento, porque dá tempo. Temos bastante tempo ainda, a partir de agora. Exatamente, dá muito tempo. Muito, e confia no que você está fazendo, né? A gente tem que confiar naquilo que a gente faz, porque senão a gente acaba deixando a ansiedade tomar conta. E a gente não pode perder pra gente mesmo, né? É verdade. Então, muito bom. É isso aí. Lorena, muito obrigada pela presença. Imagina, foi um prazer. Eu que agradeço, uma honra. E é isso, pessoal.